Apesar de em 2023 eu completar 10 anos de contato com o autismo e de fazer parte dessa comunidade, eu nunca participei de um evento de 2 de abril. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, tenho esse canal aqui que é o Introvertendo, que a gente discute várias questões sobre o autismo, também tenho diagnóstico de autismo e sempre estou acompanhando as tretas da comunidade. E eu falo treta porque na comunidade do autismo, o Dia Mundial da Conscientização sempre provoca grandes discussões. O pessoal fica discutindo qual é o símbolo que deve ser usado. Quebra-cabeça, fita ou neurodiversidade? Ah, mas tem que usar azul? Não tem que usar azul? Ah, mas o 2 de abril é a data dos pais, dos familiares ou dos autistas? Sempre tem essas discussões. E eu, particularmente, sempre me senti um pouco desconfortável em relação a essa data, não vou negar. Não em relação à data em si, eu até gosto da ideia de ter o Dia do Autismo, um dia que se tem uma grande visibilidade, mas em relação aos eventos que rolam durante esse período. Eu morei muitos anos em Goiânia, e lá em Goiânia eu não participei de nenhuma caminhada do autismo, porque de certa forma eu não tinha um contato muito profundo com as associações e não me sentia muito confortável nesses espaços. Depois que eu me mudei para o Rio Grande do Sul, eu tive poucos contatos com questões de associações, e eu sempre fui muito bem recebido pelas pessoas com quem eu tive contato. E aí eu fiquei sabendo que ia ter uma caminhada de autismo no Parque da Redenção, que fica perto da região do centro de Porto Alegre. É um parque bem grande, é um parque que não é muito distante de onde eu moro, eu gosto de frequentar lá, e uma associação que eu tenho um pouco de contato me mandou o convite. E eu fiquei bastante interessado. E eu falei assim, e se eu fosse com uma experiência antropológica? Então eu decidi ir sim. Esse evento de caminhada este ano aqui em Porto Alegre, ele de certa forma foi praticamente o primeiro desde 2019. Porque teve a pandemia e ano passado eles até fizeram, mas a chuva deu uma atrapalhada, então não teve o movimento esperado. E também ainda estava num contexto de pandemia. Esse ano várias organizações estavam ali, claro, cada uma com seus estendes, e também a prefeitura e o governo do estado, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul tem uma política estadual de autismo, que é a UT Acolhe, e eles estavam ali também para divulgar um pouco sobre o trabalho. E aí, eu participando desse evento, comecei a ter várias impressões, várias ideias, e eu queria compartilhar com vocês rapidamente nesse vídeo aqui, sem muita pretensão. A primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente a divisão. A gente sabe que o ativismo do autismo no Brasil, ele é muito particionado. Alguns defendem que o movimento deveria ser mais unido, mais junto, com ideias mais próximas, e alguns já defendem que as coisas deveriam ser separadas sim. Bom, eu tendo a achar mais que nós devemos ter sim uma separação. Por quê? Porque a noção de espectro do autismo é muito ampla, as vivências do autismo são muito amplas. Não tem como a gente esperar que realmente todas as pessoas tenham uma pauta em comum. E quando a gente tem uma pauta em comum no contexto do autismo, é uma coisa muito óbvia, é uma coisa muito introdutória. Então, se a gente realmente quer ter debates profundos no contexto do autismo, a gente tem que ter divisões. Mas tem uma coisa que eu concordo com o pessoal que acha que o ativismo do autismo deveria ser mais unido. Eu acho que falta um pouco mais de pragmatismo. Quando eu falo sobre pragmatismo, eu falo principalmente sobre o fato de você não abandonar o que você acredita, né, os seus princípios, mas de alguma forma trabalhar em comum em alguns pontos que sejam necessários, como por exemplo o próprio dia do autismo, né, como teve essa caminhada aí em Porto Alegre. As associações não necessariamente concordam sobre os seus posicionamentos, estavam cada um até dentro do seu mundinho, mas o pessoal no momento da caminhada promoveu aquela interação única e tinha muita gente, e isso chama a atenção das pessoas. Eu ouvi falar que em outras cidades do Brasil, por exemplo, houveram divergências entre organizações e fizeram caminhadas diferentes na mesma cidade, no mesmo dia, no mesmo horário. Isso é um suicídio, sabe? Vai minguar a quantidade de pessoas e não traz a mesma visibilidade que era necessária ou que poderia ser alcançada se todo mundo estivesse ali junto. Outra coisa que me chamou a atenção foram as pessoas, de fato, né? Eu vi principalmente muitos familiares de autistas, o que era esperado, porque essa data realmente é mais motivada pelos familiares. Houve sim um predomínio de cor azul, mas eu vi muita gente com cores diferentes, né? Gente que até conversando assim falaram assim, a gente deveria começar a deixar de usar o azul, usar outras cores. Então eu vi gente, por exemplo, de branco, eu vi gente de camiseta preta, eu vi gente com várias cores, e eu acho que isso é uma tendência que pode se refletir no futuro, né? De que quem gosta de usar azul, usa, mas quem não se sente confortável também usar outras cores e tá tudo bem. Eu não vi ninguém reclamando assim, porque você não tá usando tal cor, ou fazendo algum tipo de comentário depreciativo. Achei o clima até tranquilo no geral. Eu vi muitos autistas nesse evento.
tanto crianças acompanhadas de seus pais, quanto também adolescentes e adultos. Entre esses adolescentes e adultos, alguns estavam com seus familiares, né, que fazem parte dessas organizações, mas também pessoas que estavam ali de forma independente. E eu achei isso bem interessante, né? O quanto que a participação autista provavelmente deve ter crescido nesses eventos. É claro, eu não estive em outros para poder atestar, mas isso também me fez refletir uma coisa. Eu realmente acho que autistas que se propõem a serem ativistas têm uma obrigação de participar do evento de 2 de abril. Ah, mas eu não gosto do evento de 2 de abril. Não interessa. Eu acho que assim, a gente tem aquilo que a gente acredita, a gente tem as nossas pautas e a gente pode levar esses lugares. Os eventos de 2 de abril, eles não pertencem às organizações de autismo. O 2 de abril, ele não pertence aos pais, sabe? Eu acho que o 2 de abril pertence a toda a comunidade do autismo. E eu vejo até alguns autistas reclamando na internet assim, ah, mas porque os pais querem roubar o dia do orgulho autista, porque esse é o dia criado pelos autistas. Claro, gente, se tem pais, se tem familiares querendo, em tese, roubar o dia do orgulho autista, por que não roubar o 2 de abril também, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante a se pensar. No final das contas, o pessoal de uma das associações, que foi a Autismo e Vida, né? Eu tava conversando bastante com eles e eles acabaram me convidando para poder puxar uma faixa, né? E fazer a caminhada de fato. E eu topei. Tipo, eu nem tava esperando, mas eu topei porque eles estavam pensando em fazer uma faixa que fosse carregada apenas por autistas. E eu achei a ideia super legal, tiveram vários autistas de todos os jeitos, carregando a faixa na frente, enquanto todas as pessoas vinham atrás, era muita gente. O que me incomodou de fato é que durante o processo de caminhada, apesar de ter começado só com autistas carregando a faixa, foram chegando outras pessoas, isso é normal, familiares, pessoas que não sabiam ali do objetivo da associação de que a faixa fosse carregada apenas por autistas, mas aí chegou um político. E esse político simplesmente chegou do meu lado, né? E ele tava com uma assessora ali para tirar fotos e ele andou o resto da faixa inteira tirando fotos e do lado dos autistas. Isso me incomodou profundamente, porque essa questão, né, do autismo ter se tornado uma pauta muito mais relevante, muito mais visível, por outro lado também atraiu um certo oportunismo por parte de políticos. E aqui, tá, eu tô falando sobre um político que eu não conheço, tá? Eu não sei qual é o vínculo dele com as associações que estavam lá, eu não faço parte de nenhuma associação, eu acho que é importante eu pontuar isso, que é uma opinião do Thiago Abreu, um cara externo, um cara que foi lá de forma independente e tal, e que se sentiu incomodado com um cara aleatório. Eu não sei o que ele faz pela pauta do autismo, mas me incomodou ele estar na frente da faixa, do lado dos outros autistas, sem qualquer tipo de autorização, digamos assim, ou simplesmente quebrando, né, a lógica que era muito legal, sabe? Tinham autistas ali de todos os jeitos, de todas as formas, carregando a faixa, empurrando o movimento para frente, que era conduzido por várias outras pessoas ali atrás, familiares, profissionais, tinha gente de clínica, tinha gente de tudo quanto é forma ali, mas quem estava na frente eram os autistas. E a presença desse político realmente, eu acho que assim, me incomodou. Ali eu perdi a concentração, aí eu realmente assim, desvinculei minha cabeça mesmo do carregamento da faixa em si. Mas aí teve outra coisa que aí eu achei legal que pelo menos compensou. Eu comecei a prestar atenção nas pessoas em volta, nas pessoas que não são ligadas ao autismo e que estavam assistindo a gente carregar a faixa, né? Porque ali no Parque da Redenção tem uma feirinha, tem muita gente transitando e eu vi alegria, eu vi pessoas curiosas, eu vi o pessoal alegre, eu não vi ninguém assim de cara fechada, sabe? Então eu vi que a pauta do autismo realmente atrai a simpatia das pessoas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a popularização do autismo e com a sensibilização da temática da deficiência. A gente sabe que tem gente que vai encarar a deficiência de uma forma que não é o que a gente deseja, de uma forma até de coitadismo e etc. Mas eu realmente, assim, eu vou partir do pressuposto, eu vou partir da bondade das pessoas e acreditar que o pessoal tá realmente interessado na causa do autismo num ponto positivo, sabe, da coisa. E eu acho que isso reflete uma outra coisa que eu também tava muito pensativo nos últimos tempos, que é o quanto o tema autismo tá saindo da bolha, sabe? Eu tava nesse mesmo parque algumas semanas atrás, andando assim num fim de tarde, despretensioso, sozinho, e aí eu passei perto de algumas pessoas e elas estavam conversando sobre autismo, sabe? E eu falei assim, poxa, eu acho que anos atrás eu não esperaria estar num lugar aleatório e ter gente conversando sobre autismo. E isso aconteceu de novo nesse final de semana. Era sexta-feira, eu resolvi ir num bar
num lugar assim bem jovem, com o pessoal da faixa de 20 anos, assim, um lugar que vende drinks, né, hambúrguer, vocês sabem, esses lugares assim meio de festa, assim, de final de semana. E aí eu tava lá sozinho, eu não tava acompanhado e tal, tava só tranquilo, de boas, bebendo, comendo. E aí tinha um grupo de pessoas do meu lado, assim, né, do lado de fora, o pessoal conversando, e o pessoal tava conversando sobre autismo. Então, assim, eu achei muito curioso o quanto que a pauta do autismo agora virou algo mainstream. É claro, a gente precisa agora fazer com que isso tenha um reflexo, né, algo além disso, né, de fato. Mas só o fato de eu estar em lugares aleatórios, né, decidir ir para aqueles lugares e de uma forma coincidentemente as pessoas do meu lado estão falando sobre autismo, é porque isso está muito mais comum. Então acho que isso é uma coisa muito legal, é algo que me dá esperança quando eu penso, por exemplo, quando eu entrei na comunidade do autismo 10 anos atrás, as coisas não eram assim, sabe? As pessoas nem sabiam que era autismo. Então acho que a gente tem um cenário promissor pela frente. E você, já participou de alguma caminhada? Já participou do cenário do ativismo, do autismo? Qual é a sua opinião? Você pretende estar nesses lugares? Olha, eu quero saber a opinião de vocês e lembrei de mais uma coisa que eu queria comentar nesse vídeo aqui, porque eu tô gravando de uma forma despretensiosa, é rápido, é pra publicar o mais rápido possível, que quando eu carreguei essa faixa na frente, né, eu tava com essa roupa aqui, gente, tá? Eu não fui de azul, não, eu fui de cinza. E uma vez eu participei de um evento de autismo em Goiânia, 5 anos atrás, em 2018, que eu tava de camiseta vermelha enquanto tava todo mundo de azul. E aí dessa vez eu falei, não vou de azul também, não. Não vou ficar reforçando estereótipo, tipo, não tenho nada contra, pessoalmente, a cor azul, né? Mas se eu posso não usar azul, eu não vou usar azul. Mas aí, quando eu recebi esse convite para carregar a faixa, né? E aí fiz todo esse processo. Depois que eu terminei a passagem da faixa, eu pensei assim: caramba, eu deveria ter uma camiseta de autismo, viu? Uma camiseta assim, bem diferentona, uma camiseta de neurodiversidade, uma camiseta que talvez fale sobre minorias dentro do espectro do autismo, sabe? Sobre, sei lá, a questão LGBT, né? Eu queria ter tido uma camiseta assim, eu pensei assim, poxa, perdi uma oportunidade aí, porque tinha emissora de TV, tinha fotógrafo, tinha gente de associação de todo o estado do Rio Grande do Sul, e eu tava ali carregando a faixa junto com outros autistas, né? O pessoal, vários dos autistas estavam todos de azul, porque, né, eram mais ligados a familiares ali de associações. E aí eu poderia ter passado uma mensagem, né? Mas eu acho que só o fato de estar com a roupa cinza no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que a galera realmente usa azul, acho que acaba deixando uma mensagem, querendo ou não. E, sinceramente, eu tô me sentindo super bem, tô me sentindo feliz. E é isso, o vídeo tá ficando muito longo aí. Um abraço pra vocês e em breve eu volto discutindo mais questões em vídeos mais normais. Valeu!